Oi, viajante da vida! Você é daqueles que aceita tudo que as pessoas falam ou é dos que duvidam e raciocinam? Na nossa próxima viagem, nós vamos conversar sobre a dúvida e a fé raciocinada. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e deixar o seu comentário, ele é muito importante para nós. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, boa noite. Que nossa oportunidade preciosa de trabalho, ainda mais nesse oásis. Vai ser uma alegria ter o oásis como um dos cenários das nossas palestras no canal do YouTube. Possa essa oportunidade nos trazer momentos de reflexão, momentos de tomada de decisão. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trata para nós das questões da fé. E aí está lá uma passagem de Jesus em que ele diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a esta montanha, ponha-te daqui sobre o mar, e ela irá. Então a fé que transporta montanhas. Mas ao mesmo tempo, as questões da fé na doutrina espírita, elas não correspondem àquilo que vinha acontecendo ao longo dos milênios, mesmo depois de Jesus. Mesmo que o Mestre tenha nos trazido conceitos tão claros do cuidado de Deus para conosco, das forças da natureza atuando como instrumentos de Deus para o nosso progresso, quantas pessoas preferem não pensar a sua fé? Preferem que alguém lhes diga como é, como elas devem crer. E aí nós passamos um longo período como gado, a fé cega, aquela em que um pastor, aquela em que um sacerdote determinava, e mais do que isso, dizia para nós o que Deus gostava e o que Deus não gostava das nossas ações. E aí é lógico que esta não é a fé proposta pela doutrina espírita. À medida que nós avançamos nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber que a proposta é a da fé raciocinada, é a da fé que cogita, é a da fé que questiona. Mais importante que isso, é a da fé que busca, pelo estudo, por um método mais preciso, mais sério, de busca de conhecimento, compreender para vivenciar, e não apenas seguir. Por mais que ainda nos vejamos como o rebanho do Senhor Jesus, como as suas ovelhas, o Mestre quer que as ovelhas pensem. O Mestre quer que as ovelhas questionem. E muitas vezes, dentre aqueles discípulos todos que depois se tornaram apóstolos, um parece ser para nós o mais questionador, não é verdade? Pelo menos em alguns instantes, tanto que muitos de nós espíritas dizemos, eu sou igual São Tomé, eu tenho que ver para crer. Mas Humberto de Campos tem um texto muito bonito no livro Boa Nova, em que ele vai estudar Tomé. E ao mergulhar nesse texto, fazendo essa imersão ali também no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a perceber que esse Tomé, pelo menos naquele momento ali com Jesus, não dá para ser o protótipo da fé raciocinada. É o questionador, mas é o questionador por causa da dúvida, porque ainda não compreende. É o questionador porque a fé dele é frágil. Não tem aquela passagem, logo após a chamada ressurreição de Jesus, em que os discípulos todos contentes, falando que o Mestre apareceu entre eles, e Tomé não estava. E aí ele duvida, ele diz assim, eu só acreditarei se eu vir as suas chagas e tocar nelas. E aí num outro momento, Jesus aparece outra vez, e agora com Tomé presente, e o Mestre diz, toca-me, apresenta as chagas a ele, porque ele conseguia compreender bem o que ia no pensamento do discípulo. E aí, diante de um fenômeno tão retumbante, Tomé se ajoelha e diz, meu Mestre, meu Senhor. E Jesus repreende, pois é, tu creste porque viste, mas bem-aventurados os que creem sem ver.
E aí a gente começa a coçar a cabeça assim como espírita e diz, mas espera aí, Jesus então está fazendo apologia da fé cega. Nessa passagem, Jesus está querendo que a gente acredite sem ver. E aí Kardec vai fazer para nós o esclarecimento. Na verdade, o que Jesus quer não é que nós acreditemos só porque vimos, mas acreditemos porque compreendemos, porque conseguimos entender, porque aprofundamos, porque raciocinamos, e não apenas porque nos deixamos tocar por aquilo que veio de fora, pelos fenômenos, pelos fatos retumbantes. A fé baseada em fenômenos, ela pode ruir muito facilmente, tão logo alguns dos fenômenos que sustentavam essa fé sejam demonstrados como inverossímeis ou como impossíveis de acontecer. Foi isso que fez com que aquela crença cega, com que aquele rebanho mesmo, conduzido durante ao longo período da Idade Média, ao chegar à fase do Iluminismo, começasse a questionar a religião, por causa dos erros, das falhas dos religiosos. Imagine como alguém que pega um telescópio, que olha para os céus, que vê o movimento dos astros, vai continuar acreditando que só existe este planeta e que ele é o centro do universo. Ainda mais quando começaram as navegações, em que os indivíduos mudavam de hemisférios e viam um céu diferente. Ora, não era o céu que mudou, foi a pessoa que mudou de posição dentro de uma esfera. E não é que tem gente que acha até hoje que a Terra é plana? A recomendação é que ele vá caminhando, e para cair num buraco logo de uma vez, né? Porque aí, uma mentalidade dessa, com uma fé cega dessa, só caindo no buraco e nascendo de novo numa outra existência, com mais conhecimento, com mais ciência. Mas, quando nós vemos aquela fase do iluminismo, em que o questionamento aos erros da religião gerava questionamento à divindade, surgiu um momento de intensa dúvida. Por isso vem a mensagem do Espiritismo, como aquele consolador prometido por Jesus, e assim como Jesus disse, como aquele consolador que viria relembrar todas as coisas que ele havia ensinado e acrescentar outras mais, porque naquele tempo nós não tínhamos maturidade para compreender os ensinos do Mestre. E quando Tomé se coloca naquela condição de eu só vou acreditar se eu estiver vendo, faz lembrar muitas pessoas que ainda hoje é assim, me leva lá para a reunião mediúnica para poder ver o espírito da minha mãe se materializar, aí eu vou acreditar que ela não morreu. Não tem dessas coisas? Não tem outros que são piores ainda? Nem se eu acreditasse eu ia ver, eu ia achar que era um fantasma, que era um ilusionismo, como aconteceu no século XIX, quantos médiums falsos foram desmascarados. E todos aqueles que se basearam naquilo, naqueles fenômenos, naqueles feitos, para consolidar aparentemente a sua fé nos espíritos, viram ruir essa fé. Quantos ainda hoje nós ouvimos dizer, eu fui lá no centro tal, as pessoas me receberam muito bem, mas de repente tinha uma médium lá que resolveu fazer umas previsões da minha vida e não tinha nada a ver, então não acredito mais nada dessas coisas do espiritismo, não tem? Aliás, tem um companheiro nosso que conta que no interior de Minas o seu sogro tinha ido visitar a cidade onde havia nascido, passou na casa da mãe, comeu um café com broa com ela e depois, como era ainda cedo, resolveu passar no centro espírita da cidade para assistir a reunião e tudo mais, e tinha lá um desses médiuns que dá chilique mediúnico, né? Que recebe espírito ou que vê coisas fora do momento da reunião mediúnica, e começou a falar, não, mas eu estou vendo aqui ao lado do nosso irmão, a mãe dele que veio lhe dar um abraço, que veio confortá-lo. Aí ele vira assim, só se ela morreu enquanto eu saí da casa dela e vim para cá, porque eu acabei de tomar café com broa com ela. Então isso às vezes abala a fé, o que nos remete ao aniversariante da codificação desse ano, embora não seja exatamente um livro da codificação, mas deveria ser o primeiro livro que nós presentearíamos de Kardec a alguém, que é o Espiritismo, que neste ano de 2019 faz 150 anos da sua publicação. E ali o Kardec, num primeiro momento, no capítulo 1, ele já começa a trazer para nós questionamentos, a fazer-nos raciocinar, a nos apresentar uma fé que tem que ser mesmo raciocinada, pensada, esmiuçada nos detalhes. E aí ele apresenta para nós 3 diálogos ou 3 entrevistas
que não necessariamente correspondem a personagens reais. Podem até corresponder, mas elas representam muito mais conjuntos de ideias. Então Kardec conversa com um cético, alguém que diz que não acredita em nada, desses que duvidam porque perderam a oportunidade de crer ou porque foram mal convencidos nas suas formas religiosas anteriores de pensar. Ele conversa com um crítico daquelas criaturas que acha que as suas posições são sempre as verdadeiras e qualquer um que pense diferente tem que ser abatido, criticado, questionado. E ele conversa com um sacerdote. Então são como se fossem 3 entrevistas a Kardec. E nessas questões nós vemos exatamente esse segundo personagem, o crítico. Ele aparece e diz assim: olha, eu pretendo escrever um livro que vai arrasar com essa ideia falsa de espiritismo, mas estou disposto a reconsiderar se você me permitir assistir algumas reuniões e me provar que os fenômenos espíritas são reais. Só nessa conversa a gente já percebe 2 coisas. Primeiro, que esse crítico, esse personagem, ele se acha beça, né? A minha opinião é a certa, a minha opinião é a mais importante, e a gente tem que tomar cuidado, porque de vez em quando essas figuras aparecem no movimento espírita. O meu jeito de fazer, o jeito que nós decidimos é que é o certo, os outros que estão fazendo diferente são os errados. E aí Kardec diz assim: não, mas se você partir para uma reunião onde os espíritos se comunicam, onde os espíritos dão mensagens, e não entender o que está passando ali, em vez de você se esclarecer, vai ficar mais confuso ainda. Olha como é a prudência do codificador, gente. Muitas pessoas imaginam assim: para a gente convencer as pessoas que espiritismo é um fato, nós devíamos ter uma mesa, um médium ali para receber psicografias, outro para fazer pinturas mediúnicas, para convencer que os espíritos estão mesmo trabalhando. Vocês acreditam que isso vai dar resultado? Vocês acreditam que isso vai fazer prosélitos, trazer pessoas, fazer com que elas acreditem naquilo que nós acreditamos? Com certeza que não. O codificador teve esse cuidado, essa prudência, de não permitir que as pessoas se convencessem baseadas exclusivamente no fenômeno. Olha que coisa interessante, porque o mesmo critério que Jesus utilizou com Tomé, Kardec utiliza agora na introdução do Livro dos Espíritos. Porque não é necessário que as pessoas vejam fenômenos, é necessário que elas reflitam, que elas considerem os fatos que estão sendo relatados a elas, se são lógicos, se não ferem o bom senso, para desenvolver uma fé que foi baseada na razão, que foi baseada no raciocínio. Então Kardec fala o mesmo que Jesus falou a Tomé para nós espíritas: não nos iludamos e não nos impressionemos com fenômenos, porque eles podem fragilizar a nossa fé em vez de torná-la mais vigorosa. A ideia de exposições de fenômenos mediúnicos em reuniões públicas de centro espírita, ela é temerária, porque ela pode impressionar num primeiro momento, ela pode até causar espanto, como acontece muitas vezes. Tem um monte dessas figurinhas na internet, não é? Dia de reunião de estudo, aí você tem uma fila de 4 pessoas entrando no centro. Dia de reunião de cura, a fila dá volta no quarteirão, não tem? Então, as pessoas estão querendo fenômenos, mas depois que passa o fenômeno, depois que elas estão satisfeitas na sua curiosidade, quantos se tornam mesmo trabalhadores assíduos? Quantos se tornam cooperadores daquela causa? Daí a preocupação de Allan Kardec em não dar acesso ao crítico a uma reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para convencê-lo pelo fenômeno. Ele queria que aquela criatura se convencesse pela razão. E aí o apelo à razão vem exatamente na continuidade desse diálogo. A segunda coisa que a gente percebe, além desse cuidado, desse critério e de Kardec em não permitir fenômenos para convencer, não nos iludamos, não é verdade? Quantos de nós aqui não participamos de reunião mediúnica e temos raciocinado o suficiente, temos fé suficiente para garantir e ter certeza da imortalidade, com base nos relatos que nós temos, com base na lógica. E principalmente, não é, como Kardec também toca, com base no nosso interesse pessoal. Quem é que quer se extinguir? Quem é que quer acabar?
Quem é que quer viver uma vida de sofrimentos ou de delícias, mas ainda assim uma vida que no máximo vai chegar aí aos 100, daqui a um futuro mais não tão longe, a uns 120 anos, e se extinguir para sempre? Um mergulho profundo no nada. Quem gostaria disso? Então, assim como Allan Kardec fala agora no capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos, a reencarnação, ela toca não apenas a nossa razão, toca e explica o passado e as diferenças do presente, como também em relação ao planejamento do futuro e as ações que levarão ao futuro melhor. E toca também os nossos interesses pessoais, de viver da melhor forma possível. Não apenas o presente, mas também a construção do futuro. E aí a doutrina nos responsabiliza por esta construção. Saímos daquele momento nebuloso da dúvida, do questionamento por questionar, da crítica pela crítica, da dúvida em tudo. Ninguém tem que dar crédito à nossa crença, mas nós precisamos tê-la sólida. Nós precisamos desenvolver, se não a certeza, porque se nós tivermos certeza de alguma coisa, como dizem alguns filósofos, eu seria capaz de convencer todas as pessoas daquilo que eu tenho certeza, mas que nós tenhamos convicção, baseada em provas de fato, baseada em estudos aprofundados, e não em eu acho que deve ser assim. Eu acho que na reunião mediúnica os médiuns deviam se alternar entre homens e mulheres para poder formar uma corrente mais homogênea. Não tem gente que faz isso? Aí você vai lá no livro dos médiuns, os itens 60 para frente, e percebe que nada disso é necessário. Então faltou racionalidade, faltou ponderação, faltou considerar. E é nessa hora que vão aparecer aquelas questões. Mas afinal de contas, a quem nós devemos convencer? Quem deve desenvolver a fé raciocinada? Quando uma pessoa se propõe realizar uma reunião para provar para os outros que o Espiritismo é real, será que essa pessoa está convencida de que o Espiritismo é real? De que aquilo que está apresentado para nós na doutrina espírita de fato é como ali está? Ou ela precisa dessa sinergia, ou ela precisa da aprovação do grupo para ela mesma acreditar? Não, mas a gente vai lá, né? O médium faz previsões do nosso futuro, ele só encosta, ele só olha e já vai falando, que mediunidade maravilhosa. Esse médium comete um único erro e tudo desmorona em torno dele, como nós vemos acontecer com vários. Então a fé cega não nos cabe, a dúvida quanto mais também não nos cabe. A questão é como chegar à fé raciocinada. E mais, volto à questão que eu fiz antes, a quem eu devo convencer? Quem deve desenvolver essa fé raciocinada? Porque na maioria das vezes, esse sentido de grupo, de sinergia, é que nos faz querer exibições. Seria tão bom, meu amigo do trabalho quer ir lá no centro, mas se ele for lá assistir só uma palestra, alguém falando de Jesus, ele vai achar que está numa igreja. Então seria legal se tivesse um espírito dando mensagem também, não é? Vai que de repente alguém recebe uma psicografia aí, não é? Para convencer o meu amigo do trabalho que aquilo que eu acredito é de verdade. Olha a nossa insegurança. O meu amigo do trabalho que não acredita no que eu acredito precisa ser convencido por alguma coisa que eu também vou ter dúvida depois. Será? Mas eu conheço aquele médium que psicografou ali, eu sei da vida dele, ele está falando para si mesmo. Será que foi espírito ou será que foi animismo? Não temos essas dúvidas? Não temos essas incertezas? E a gente começa a perceber o quanto aquele Tomé da época de Jesus está reencarnado, ou pelo menos está aí no psiquismo de muitos de nós. Queremos que os outros nos aceitem. Queremos que os outros acolham a nossa fé. Mas nós não a temos firme, nós não a temos segura, nós não a temos raciocinada o bastante para dizer assim, eu acredito por causa disso e disso. E é lógico, e é racional. E não apenas eu acredito porque eu vi. Eu acredito porque o dirigente lá, o médium principal do meu centro, ou figura nefasta, que existia em muitos centros espíritas no passado, né?
o tal do médium principal, que todo mundo girava em torno dele. Se ele não tivesse vendo o espírito, ninguém recebia espírito na reunião mediúnica. Se ele não tivesse dado autorização, as pessoas também não iam entrar em transe. E aí era aquela criatura que, em vez de impulsionar o progresso, travava o progresso dos grupos pequenos, dos grupos que precisavam se desenvolver. Talvez até tivesse uma mediunidade real, muito pujante, mas... E aí que vem sempre o tal do mas em espiritismo, né? Mas... intimidando os outros com aquela mediunidade pujante, com as suas exibições fenomênicas, acabava por inibir desenvolvimento em faculdade em outros. E até mesmo causar esquisitices, porque cria-se aquela aura de misticismo, de santidade em torno dos reveladores, em torno dos produtores de fenômenos, que a gente começa a ficar muito preocupado que o nosso movimento espírita se permita isto. A proposta de Allan Kardec para nós, e aí eu volto a chamar o Evangelho, capítulo 19, é que nós tenhamos a fé que transporta montanhas, mas que ela seja uma fé consciente. E não uma fé que eu preciso do guia para dizer que está tudo bem comigo, senão eu não acredito que está tudo bem. Eu preciso ir ao centro e tomar passe toda vez que eu for ao centro, senão não vai parecer que eu fui ao centro. Não tem gente que faz assim, hoje não tem passe e não teve trabalho. Teve 1 hora de palestra, aí não teve trabalho, porque não teve o passe. Não são umas esquisitices que Allan Kardec, de maneira nenhuma, de modo algum o codificador, respaldou isso. Ao contrário, ele nos chamava a distanciar da dúvida de Tomé e a desenvolver o questionamento saudável a respeito daquilo que nós observamos, das informações que nós colhemos. Então, espírita que não estuda espiritismo, espírita frequentador de reunião mediúnica, vai ter problemas com a sua fé. Vai passar por aqueles momentos de abalo, de insegurança. Quantos de nós, trabalhadores, que apenas nos baseamos no fenômeno, eu fui trabalhador do centro espírita há 30 anos, dei passe, dei cesta básica, participei da caridade, fui em reunião mediúnica, mas por que agora a minha vida está tão enrolada, está tão difícil? Não tem gente que vai questionar isso? Até no atendimento fraterno com o dirigente do centro. Poxa, Denise, estou trabalhando aqui há 10 anos, agora está vindo esse problema, um atrás do outro, é filho, é mãe que adoece, é parente que tem problema. Por que isso está acontecendo comigo? Ter coragem, depois de 10 anos, perguntar por que isso está acontecendo comigo, significa que a fé não é raciocinada. Que a fé que se desenvolveu é baseada pura e simplesmente em observação de fenômenos e que ela só funciona quando tudo está bem. Quando as coisas não estão bem, a fé vira areia. Deixa-nos num ambiente muito instável. Alguns até aproveitam essa onda de falar mal do funcionalismo público, né? Dizem, meu guia deve ser funcionário público. Tirou licença-prêmio e foi passear nas Ilhas Canárias. Olha só que coisa, né? Foi fazer um rolê em nosso lar e me deixou aqui sozinho passando por dificuldade. Faz sentido um trem desse? De jeito nenhum. Isso é fé frágil. Mas eu estou há 30 anos no centro e ainda não desenvolveu uma fé séria, raciocinada, inabalável. Uma tranquilidade de entender que às vezes nós passamos por momentos difíceis tempos depois de haver contribuído com o bem. Porque se os momentos difíceis viessem logo no início, nós racharíamos fora do centro espírita e iríamos correndo procurar um par de sofrer que aparece escrito aí em alguma porta. Essa é a questão primordial do desenvolver a fé raciocinada, do colocar para nós assim, mas por que eu creio? Porque a grande preocupação que nós notamos nos proselitistas, nos que querem que os outros creiam como nós, a minha vizinha precisa ser espírita para eu ser um bom vizinho para ela e ela ser uma boa vizinha para mim? O meu colega de departamento, no trabalho, precisa ser espírita para a gente ser amigo? Claro que não. Ao contrário, a doutrina espírita tem a tolerância, tem a diversidade, a possibilidade de convivência harmoniosa entre diferentes, como um dos seus princípios. Então é lógico que nós não temos que tornar todos espíritas. Faz-me lembrar uma frase que é atribuída a Leon Denis, quando perguntaram a ele se o espiritismo seria a religião do futuro. Ele disse, não creio que o espiritismo seja a religião do futuro, mas será o futuro das religiões.
E eu acho engraçado que até em programa de humor, a reencarnação já está lá infiltrada, não está? Personagem, quando acontece alguma coisa triste, eu colei chiclete nas tranças de Sansão, não tem? Ou joguei pedra na cruz, que jogou pedra na cruz, estava lá na época da crucificação de Jesus. Reencarnou agora. E ainda com aquele sentido de que está aqui para pagar a dívida, como se Deus fosse um agiota e ficasse a nos cobrar. Não. Quando a gente fala da fé raciocinada, dessa jornada que tem que ser feita, porque não é uma conquista. A fé raciocinada não é um porto onde a gente chega. Ela é toda uma forma de caminhar e de viajar. Ela vai estar conosco na viagem para que nós olhemos cada paisagem, cada fato em torno de nós e passemos pelo crivo da razão. E passemos pela observação da lógica, a fim de podermos dizer assim, isso aqui é fato, isso é possível, isso não é possível. Isso eu consigo realizar, isso aqui eu não consigo entender, talvez ainda. Faltam-me explicações. Olha só que coisa interessante, em Espiritismo, essa dúvida saudável ela ainda cabe. Tem muita gente que diz assim, mas eu não acredito em reencarnação. Precisa para passar por ela? Quantas ferramentas de transformação do indivíduo a doutrina espírita oferece? Sem que a necessidade de acreditar em reencarnação seja um fator determinante para o indivíduo ser bem-sucedido ou mal-sucedido no seu processo de evolução. Até mesmo as bases doutrinárias, elas podem ser assimiladas à medida que nós amadurecemos, elas não precisam ser incutidas em nós. Se você não acredita em reencarnação, não pode ser espírita. Se você não acredita em pluralidade de mundos habitados, não pode ser espírita. Se você não acredita em comunicabilidade dos espíritos, não pode ser espírita. Quem disse? Se a gente for de novo, agora vou mudar de capítulo, né? O capítulo 17 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem uma frase que a gente inclusive gosta de colocar lá nas camisas da Semana Espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más tendências. Tem algum critério aí de acreditar em reencarnação e comunicabilidade dos espíritos? Não, não é. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, pelo esforço que faz em domar más tendências, o que significa reconhecer que temos más tendências. Você imagina aquela criaturazinha que é o espinho, né, cravado no nosso sapato lá, que fica fustigando, que qualquer coisa que você proponha, às vezes é um elemento da diretoria que está sempre batendo de frente com a gente, está sempre se opondo às nossas propostas de trabalho na casa. A gente vai reconhecer assim, ele tem, eu também devo ter falhas. Se a fulana não gosta de mim, eu não gosto dela, nós dois temos falhas. Mas a gente quer tanto estar certo que o outro esteja obsidiado, não é? Parece aquelas coisas da Idade Média, né, Denise? Que se reuniam um monte de sacerdotes, quando um discordava do outro, o primeiro que excomungasse estava feito. Parecia faroeste. Porque depois que excomungava, que ele perdia os direitos sacerdotais, não podia excomungar de volta. Olha só, que coisa simpática. Hoje a nossa excomunhão virou chamar alguém de obsidiado. E fulano está obsidiado. Olha, não dá crédito ao que ele está falando não, tá vendo? E aí a gente precisa ter mais critério para estudar a obsessão, mas isso já é livro dos médiuns, não é evangelho, não é livro dos espíritos e não é principalmente o que é o espiritismo, que seria a obra que nós gostaríamos de divulgar com o tema de hoje. Porque é aquela em que Kardec nos faz raciocinar a nossa fé nesses três aspectos. Nós temos conceitos religiosos, poucos de nós já renascemos num lar espírita. Poucos de nós conhecemos apenas a doutrina espírita nesta existência material. Então é lógico que aqueles que chegaram ao centro espírita com 15, 20, 30 anos, 50 anos, depois de haver passado por outras religiões e até pela descrença, ao chegar à doutrina espírita, vai ter seus atavismos, vai ter seus questionamentos. Então é lógico que a conversa de Allan Kardec com o sacerdote esclarece as nossas dúvidas, vem dirimir as nossas dúvidas. O livro bom, esse chamado que é o Espiritismo, porque ele traz para nós respostas a perguntas que talvez nós não tivéssemos coragem de fazer para o dirigente do nosso centro.
mas que alguém já fez para Kardec, ele responde para nós. E aí vamos imaginar que tenhamos passado, talvez, por profundas decepções no campo religioso e migramos da fé cega religiosa para essa descrença, para o ceticismo. Eu prefiro não acreditar em nada para não ter que sofrer. Eu prefiro não me preocupar com o que está acontecendo aí, porque daqui a pouco a gente morre, acabou tudo mesmo, então eu só tenho que me ocupar em gozar a vida. E aí está lá o diálogo de Allan Kardec com o cético, com a criatura que aparentemente não acredita em nada. E é muito interessante, tanto no Livro dos Espíritos quanto no que é o Espiritismo, a gente acaba percebendo assim, cético de verdade, ateus de verdade são raríssimos. E mesmo assim, poucos têm coragem de admitir. Tem um monte de ateu, graças a Deus. Tem ateu que quando vê uma coisa surpreendente, assim, nossa! Mas nossa quer dizer o quê? Nossa Senhora Mãe de Jesus. Olha aí uma referência religiosa na boca de um ateu. Às vezes na boca de alguém que diz que Maria também não tem méritos. Ora, vamos imaginar, né, gente? O conhecimento que a doutrina espírita traz para nós a respeito do agrupamento de espíritos no mundo espiritual, Jesus não escolheria qualquer um para produzir um corpo biológico para ele. Então Maria e José são sim espíritos elevados. Tem sim condições de atuar com Jesus na sua equipe para que a Terra se torne um mundo melhor. Então nenhum problema de nós espíritas falarmos Nossa Senhora. Beleza, a Mãe de Jesus é muito bem-vinda em nossos pensamentos, é muito querida em nossas orações, por que não? Se nós pegarmos o livro Memórias de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, psicografia da tia Ivone Pereira, nós vamos ver a importância de Maria de Nazaré para esses irmãos que partiram da vida pela fuga, pelo suicídio. E aí nós vamos entender, Jesus tinha razão de escolher essa mulher, né? De convidar esse espírito para ser sua mãe. Então, para nós não tem problema nenhum. Mas um ateu falar Nossa Senhora, ou um ateu falar pelo amor de Deus para alguém, tem alguma coisa errada. Então, é o que nós vamos observar, tanto no que é o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos. Muitos dizem não crer, mas estão desesperados para acreditar em alguma coisa, só não conseguem se convencer daquilo que é apresentado a eles. Daí a necessidade de nós olharmos mais para o conteúdo do nosso conhecimento, para o conteúdo da nossa fé, para quando nós estivermos na oportunidade de dialogar com criaturas assim, nós possamos alimentá-lo com explicações lógicas, alimentá-la com informações que sejam convincentes, que façam o contraponto à sua descrença. E aí alguns de nós, decepcionados ainda mais profundamente, podemos assumir a terceira posição, a posição do crítico. E lá estão as respostas de Allan Kardec, inclusive essa. Não vou te permitir assistir reunião mediúnica para se convencer, porque fenômenos confundem mais do que esclarecem. Mas não é verdade. Vou contar uma historinha interessante, que eu acho que eu já usei aqui em alguma palestra. Mas a gente durante um longo período participou e participa ainda de eventos para jovens espíritas durante o carnaval, semelhante à Comerge aqui no Rio de Janeiro, mas no estado de Minas. E aí há vários anos, tanto que é um coleguinha do Maurício Júnior, já era criança ainda, no encerramento de evento, numa cidade dessa do interior de Minas, reuniram todo mundo na quarta-feira de cinza, depois de passar 4 dias tão felizes lá, aprendendo, estudando, participando de atividades lúdicas com os jovens, e aí reuniram todo mundo para o encerramento, para a prece de encerramento. O dureza que foi antes do café da manhã. Vocês imaginam o povo reunido numa quadra, esperando o café da manhã, sentindo o cheiro do café da manhã e alguém tendo que fazer prece. Mas pode piorar. Pediram para um desses médiuns poderosos que faz revelações, fazer a prece de encerramento. Gente, ele recebeu 4 comunicações mediúnicas durante a prece. Eu conhecia 3 dos supostos espíritos que ele recebeu. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí o pior da história, quando estávamos na viagem de volta, um coleguinha do Maurício na faixa de 12 anos perguntou assim, tio, aquele espírito que falou igual o Harry Potter conversando com a cobra, era do bem ou era do mal? Olha como o fenômeno, para quem não tem capacidade de compreender, mais confunde do que esclarece. Daí a prudência de Allan Kardec.
com relação à privacidade dos fenômenos mediúnicos, com relação a permitir o contato com os fenômenos mediúnicos só para aqueles que já tenham um conhecimento prévio do que seja mediunidade, do que seja comunicabilidade, do que sejam as relações entre o mundo material e o mundo espiritual, porque fenômeno mediúnico não sustenta a fé espírita. Nós poderíamos prescindir tranquilamente de fenômenos mediúnicos e, com base naquilo que já está exarado, na codificação, nas horas subsidiárias idôneas, continuar a nossa experiência de trabalhadores do movimento espírita tranquilamente. Os espíritos aqui não nos abandonam, eles são muito gentis e, apesar das nossas muitas falhas, da nossa resistência em atender-lhes ao chamado para o bem, eles continuam aí do nosso lado. Eles continuam aí nos ajudando, apesar das nossas omissões. E muitas vezes o que as pessoas querem quando querem convencer o chefe no trabalho, que é espiritismo existe, quando quer convencer a vizinha, é porque a vizinha tem piscina e ele quer ser convidado para o churrasco na casa da piscina da vizinha, mas a vizinha não chama porque é espírita, ela tem preconceito contra o espiritismo. Então, se convencer a vizinha de que espiritismo é uma coisa boa, ela chama para o churrasco na piscina. O chefe vai ficar mais brando, vai dar menos trabalho, principalmente no dia da reunião mediúnica, né? Se convencer o chefe, ô chefinho, ó, hoje é dia de reunião mediúnica, pega leve comigo, não tem esse? Então, muitas pessoas que são proselitistas o são por interesse próprio, o que faz lembrar a história de Humberto de Campos no Boa Nova sobre Tomé. Tomé abordava Jesus frequentemente: mestre, vamos levar a mensagem aos sacerdotes, mestre, vamos levar a mensagem aos patrícios romanos. E Jesus procurava sempre os pobres, os aflitos, os rejeitados da sociedade. E Humberto de Campos diz que Tomé ficava de certa forma contrariado com isso. Certa vez eles estavam descansando. Olha só, Jesus tinha pouco tempo para descansar, né? Tem discípulo que é sem noção. De vez em quando a gente tem isso também em colaborador do Centro Espírita que manda o WhatsApp 11h30 da noite para tratar. Faz prece para mim aí. Não tem uns desses? Assim? Tem gente que liga de madrugada. Ai, Denise, estou dando chilique mediúnico aqui. Faz uma prece para mim. Toma um Rivotril, que aí resolve o problema e o espírito vai embora, né? Não toma não, gente. Pelo amor de Deus, eu não tenho condição de receitar nada disso. Mas é porque as pessoas às vezes perdem o contato. E aí o que faz Tomé? As poucas oportunidades que Jesus estava descansando, ele chega para o mestre: mestre, chegou um grupo de sacerdotes, eles vieram apresentar a província aos novos governantes romanos e eles querem te ouvir. Eles querem que mostres a eles o teu poder, o sinal dos céus. E aí Jesus assim: diz a eles que eu não vou. Porque as nossas tarefas, Tomé, são com os pobres, são com os sofredores, são com os simples. Mas, Senhor, como nós vamos conseguir continuar a causa, impulsionar a causa sem o apoio dos poderosos? Pior ainda se eles se voltarem contra nós. Tomé, pergunta Jesus, qual é a finalidade da Boa Nova? Qual é o objetivo da mensagem que vim trazer? E aí, lógico, Tomé não sabia responder, né? A opção pelos sofredores, a opção pelos necessitados. Ah, Senhor, mas então como é que as pessoas vão nos reconhecer se não tiverem um fenômeno retumbante? Se não aparecer alguém que mostre o poder de Deus através das suas próprias mãos? Nós nos reconheceremos, Tomé, por muito nos amarmos, por fazermos o bem e pela renúncia. Nossa, essa palavra pesa, né? Essa palavra parece que cai na cabeça de alguns assim: nossa, eu tenho que abrir mão da minha vida. Não, gente. É renúncia àquilo que é fútil. É renúncia àquilo que é vazio. É renúncia à bagagem extra. Olha que coisa interessante. Como é que o ser humano, principalmente nós brasileiros, né? Como é que nós nos educamos sempre na base da pressão? Quando não tinha pagar bagagem extra para embarcar em avião, o pessoal levava a casa, né? E vai para uma cidade que está fazendo menos 5 graus, mas ele faz questão de levar 5 biquínis. Agora que tem que pagar bagagem extra, o pessoal faz aquela malinha, quanto menor, melhor, não é verdade? É disso que Jesus falava para Tomé. Renúncia àquilo que é excessivo, que é vazio, que é supérfluo em nossas vidas. É a isso que a nós espíritas cabe renunciar. Quando nós abrimos mão daquele aconchego, do quentinho de casa, para vir para o centro espírita, nós estamos renunciando à perda de tempo, gente. Porque a maioria ia ler um livro ou ia assistir novela.
ou ia ficar passeando no YouTube, ou ia ficar fazendo fofoca no Facebook. Então nós largamos a fofoca no Facebook, largamos a novela, largamos aqueles canais horríveis que aparecem algumas vezes, sensacionalistas, e viemos para o Centro Espírita refletir sobre Jesus. Refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa capacidade de consolidar a nossa fé. Então olha como Jesus tinha razão, né? Muitas vezes isso é preocupante. Eu tenho arrepio no perispírito toda vez que eu vejo um cartaz, palestra no Centro Espírita tal com a doutora fulana. Me mostra um curso de pós-graduação em Espiritismo que eu até aceito o título de doutorado dela, mas não tem. Ou então às vezes coloca lá o nome do palestrante e o currículo profissional dele, é psicólogo isso, é trabalhador daquilo. E o trabalhador espírita, quanto que é? Há quanto tempo que é? O que faz em espiritismo? Se a gente pensar bem, é lógico que nós não vamos fazer apologia à ignorância, nós não vamos fazer apologia à negligência com relação ao conhecimento, ao contrário. Mas quem disse que título acadêmico representa bom discernimento espiritual? Se fosse assim, as academias não estariam cheias de PhDs drogados, deprimidos, pensando em suicídios. Lá na nossa reunião mediúnica no Paulo de Tarso, nós temos no encerramento, na parte final da reunião, nós deslocamos alguns minutos para orar por suicidas, nomes que chegam até nós. Tem pelo menos uns 3 ex-professores da universidade. Então essa é uma questão que título acadêmico, DSC na frente, PhD atrás, não garante bom senso. Ah, Chico Xavier tinha só a 4ª série primária, não quer dizer que a gente tem que parar de estudar, porque ele não parou. Certa vez perguntaram para ele como ele tinha tanto conhecimento, ele diz, eu não sou bobo, que os espíritos ensinam para os outros, eu aprendo também. Eu me permito estudar com os espíritos. E temos aí Divaldo Franco e tantos outros trabalhadores que não precisaram de dignidades acadêmicas para desenvolver um trabalho positivo na doutrina espírita, e mais do que isso, para ter uma fé sólida, consciente, não baseada em fenômenos pura e simplesmente daquilo que realizam. Nós somos chamados, meus amigos, nós somos convidados, meus irmãos, a desenvolver essa tarefa da fé raciocinada. E aí Tomé, nessa conversa com Jesus, ficou muito decepcionado, né? Ele queria que o mestre trouxesse para o rebanho os poderosos. E aí começou a acompanhar, e Jesus firme no seu trabalho, atendendo as prostitutas, os publicanos, socorrendo aqui e ali, trazendo a mensagem de amor, até aquele momento terrível, em que Tomé, num primeiro momento, achava que tinha conseguido conquistar o mestre, porque quando entraram em Jerusalém, Jesus foi ovacionado, foi chamado rei dos judeus. Agora Jesus vai, pensou Tomé, né? E aí, 2 dias depois, pum, Jesus foi preso. Jesus foi torturado, Jesus foi condenado à crucificação. E aí aqueles que tinham a fé frágil, porque os discípulos tinham fé frágil. Ela foi sendo consolidada a partir da tarefa no bem, a partir da codificação, a partir do momento em que eles deixaram de ser discípulos e se tornaram apóstolos. A partir do momento em que eles não tinham mais Jesus ao lado deles para dizer o que eles tinham que fazer, e eles tinham que pensar o que tinham que fazer. Olha como isso é interessante para nós espíritas. Não, vamos fazer uma tarefa assim, vamos consultar o guia se pode. Será? É bom senso? Vai ser de bom alvitre? Cabe no cronograma? Cabe no espaço de trabalho da casa? É coerente com a doutrina espírita? Com certeza a espiritualidade vai apoiar. Se eles quiserem se manifestar de um modo ou de outro, farão espontaneamente. Mas tem gente que só leva novos trabalhadores para a reunião mediúnica se o guia deixar. Tem gente que só abre um trabalho novo se o guia deixar. Tem gente que só abre o centro no dia se o guia deixar. Gente, isso é guiísmo. O que não tem nada a ver com o que a doutrina espírita nos propõe. E os discípulos aprenderam isso sendo privados do seu guia, que era Jesus. Não façamos isso. Aproveitemos a oportunidade de discernir e decidamos. Não, hoje eu quero estudar. E olha, nosso grupo aqui faz evangelho lá, mas o evangelho lá do vizinho, do companheiro que mora no bairro do lado, é mais ou menos no mesmo dia. Então por que a gente não junta um dia, ou daquele do evangelho lá, ou um outro,
e estudamos mais um pouco, além da casa espírita. Olha só, precisa perguntar para o guia se pode? Qualquer benfeitor espiritual vai dizer, estuda meu filho, estuda mesmo. Quanto mais a gente estudar, menos besteira a gente faz. Quanto mais a gente estudar, mais próximos de Jesus e dos benfeitores espirituais nós nos colocamos. Nesse ponto, então, Tomé começa a perceber que decepção. Todos fugiram. Pedro fugiu, negou Jesus, Tomé desapareceu e tantos outros. A gente pensa assim, agora só vão se reunir naquele dia lá, onde foi a Santa Ceia, para poder lamentar não terem Jesus e Jesus aparecer entre eles. Mas não foi bem assim não. Humberto de Campos escreve que Tomé se disfarçou. Olha só como é que Humberto de Campos diz assim, ele se tornou irreconhecível. Eu fico imaginando, naquele momento, o tornar-se reconhecível para um judeu. No mínimo deve ter raspado a barba, né? Para ficar parecendo um romano. E aí foi lá disfarçado ver Jesus. Enquanto a multidão apupava o mestre, enquanto dramatizavam aquela situação toda, ele foi conseguindo chegar mais perto da cruz, e mais perto da cruz, e pensando, lamentando, olha só Jesus, se ele tivesse trazido os milicianos, não os milicianos aqui do Rio de Janeiro, tá gente? Os milicianos romanos, os que comandavam 1000 soldados, assim como os centuriões comandavam 100, tá bom? Então, um miliciano romano comandava 1000. Então, se ele tivesse trazido os milicianos para o seu lado, se ele tivesse trazido os sacerdotes para o seu lado, isso não estaria acontecendo. Lamentando que Jesus tivesse caído nas mãos dos seus adversários. E aí, naquele momento excruciante em que ele vê Jesus mutilado, massacrado, as mãos sangrentas, os pés sangrentos, o rosto desfigurado, a coroa de espinhos, né? E aí ele ouve ecoar no seu pensamento, Tomé, esta é a nossa marca de Jesus. Amar tanto, tanto ao ponto de nos permitir sacrificar pela causa. E só a partir dali, com o susto que veio depois de Jesus se colocar materialmente entre eles outra vez, materializado agora, não mais no corpo físico que utilizava antes, mostrar as chagas, porque isso era fácil de fazer para um corpo aparente, para que Tomé realmente entendesse o que estava acontecendo, para que Tomé realmente compreendesse a imortalidade. Isso foi para ele o divisor de águas. Nem sabemos quantas encarnações mais Tomé precisou para poder chegar ao ponto da fé raciocinada. Mas nós espíritas temos a vantagem de ter 5 livros da codificação para nos ajudar a desenvolver a fé raciocinada. De termos mais o que é o Espiritismo, para fazer esse curso rápido de fé raciocinada que nós estamos buscando aqui hoje comentar sobre ele. E é mesmo. Gente, o livro que é o Espiritismo, 160 anos em 2019, é um curso rápido de fé raciocinada ministrado pelo próprio Kardec. Quem não gostaria de ser aluno de Kardec, né? Quem não gostaria, quem assistiu o filme, então deve ficar mais emocionado ainda, aquelas crianças, como elas gostavam do professor Rivaio. E aí, quem de nós não gostaria de ser aluno de Kardec? Então está lá, o livro que é o Espiritismo, é um curso ministrado por Allan Kardec, um curso rápido de fé raciocinada. Vamos negligenciar isso? Quem é que ainda não tem o que é o Espiritismo? Quem é que ainda não estudou? Essa é a oportunidade. Se proponham, antes de terminar o ano do Sesc Centenário, ter pelo menos estudado o que é o Espiritismo uma vez. Para continuar estudando e aprofundando, porque é exatamente o que aconteceu. A proposta da doutrina espírita para nós não é de produzir fenômenos para convencer os outros. Não é de atrair os doutores, não é de atrair os dirigentes poderosos. Não. É de levar conforto às almas sofredoras. É de alcançar aqueles que sofrem, de mitigar a dor dos outros, porque assim nós nos faremos mais fortes. E mitigaremos também as nossas próprias dores. Veremos que é possível superar as dificuldades. E trabalharemos mais, não é? Faremos mais do que simplesmente ir ao centro, assistir palestra, tomar passe ou até dar passe. E depois acabou. É ofício religioso, como era na época em que nós estávamos em outras fileiras religiosas. Não, meus amigos. A fé raciocinada nos leva a agir de forma diferente.
A fé raciocinada nos leva a ser construtores, não de um mundo melhor, mas de nós melhores. E aí a gente recorda a questão 932 do Livro dos Espíritos, quando está tudo confuso, quando a gente ouve uma sirene e já fica preocupado que possa estar acontecendo alguma coisa lá fora, né? Na questão 932, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais por que o mal parece predominar, parece prevalecer na Terra. E eles respondem, porque os bons são tímidos. E aí a gente entende nessa palavra tímidos, hoje, o termo omisso. Quantas pessoas passam ao largo de alguém que está tiritando de frio na calçada? Ah, mas eu vou tirar o meu casaco e vou dar para ele? Pode ser que não seja possível, porque senão a gente vai ficar com frio. Mas você tem um outro casaco em casa? Ou tem pelo menos um dinheiro para pagar um café quente, um chocolate quente para aquele que está com frio? Vai resolver? Não, não vai resolver. Mas aquele momento de sofrimento vai ser diminuído. Então os bons se omitem. E os Espíritos ainda continuam. Quando os bons quiserem, preponderarão. Oba! Querer aí significa agir. Temos agido? Ou voltamos àquele compromisso apenas formal do culto religioso que traz às criaturas a acomodação? Ah, eu já fui lá, já conversei com Deus, já me encomendei para nosso lar, lá para o guia espiritual do centro, agora é só esperar morrer e vai ter um aeróbus me esperando lá na porta do cemitério para levar para nosso lar. Vai contando com isso. Vai contando com isso. Quem leu o livro Tormentos da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda sabe, nem sempre é nosso lar o nosso destino, às vezes é o Sanatório Esperança, aquela instituição que Eurípides Barçanufo construiu no mundo espiritual para socorrer espíritas fracassados. Então depende de nós. Tomé teve a vida dele, teve o tempo dele, teve as realizações dele. E nós? Que temos feito da oportunidade de conhecer a doutrina espírita? Muitas pessoas dizem, mas eu ainda preciso de algo mais contundente para fortalecer a minha fé. Eu ainda preciso ver para crer. Cuidado, não pede. Vai que o Espírito resolve se mostrar justo na hora que você não quer ver, não é? Poxa vida, eu fui lá no centro 20 anos, não vi Espírito nenhum, agora estava virando a esquina ali, agora vem a assombração me assombrar. Não é assombração não, é ladrão mesmo. Sai correndo porque o negócio vai ficar feio. Mas, vamos raciocinar, vamos buscar a fé a partir do raciocínio, porque essa ninguém vai tirar de nós. Essa que vai fazer de nós instrumentos do amor de Jesus, semeadores da paz na terra. Meus irmãos queridos, sejamos menos Tomé duvidador e mais o Tomé que raciocina e mais aquele que aprende com as lições que já estão à nossa disposição. Fenômenos não convencem. Proselitismo não é a proposta da doutrina espírita, mas fazer o bem é. Amar como Jesus amou é. Servir como Jesus serve é a proposta da doutrina para nós. Muita paz a todos e muito obrigado.